Bom, mais um vídeo aqui em que eu ensino a fazer um desenho, né? Ensino mais ou menos, mas pelo menos eu mostro o passo a passo de um desenho, desde a sua base até a coloração final com aquarela, enquanto eu converso com algum assunto diverso com vocês. Embora o assunto de hoje eu estou pensando muito em falar, né? Não é tão aleatório assim. Qual é o assunto de hoje? Eu tava pensando em escrever, né? Tava pensando em explicar por que eu sou tão boca suja no Twitter, né? O que me faz ser uma pessoa tão boca suja no Twitter. E o que vocês podem ver aí, que eu não falo tanto palavrão, né? De vez em quando escapa um. Mas eu sou geralmente uma pessoa mais erudita nas palavras, né, mais educada, etc. Mas no Twitter eu pareço assim um pinguço grosseirão mesmo, bem boçal. Mas é porque tem um motivo muito especial por eu ser assim. Mas talvez eu vá explicar isso em outro vídeo. Porque hoje eu quero falar absolutamente de outra coisa. É sobre uma discussão que eu tive recentemente com uma moça que me deixou intrigado. Eu já vou explicar para vocês. Como vocês sabem, vai aparecer ali o card em cima deste vídeo para vocês assistirem antes ou depois, não durante essa conversa, senão vai ficar uma bagunça. Eu fiz um experimento social no Tinder que, assim, não dá pra falar tudo que eu fiz naquele experimento, você tem que assistir o vídeo ali, tem uns 20 minutos, mas resumidamente, um dos pedaços desse experimento fez eu conversar com algumas feministas, ou pelo menos umas mulheres que se identificavam como feministas, sobre uma coisa que me deixou. Resumindo, elas falaram que não tinha o menor problema em sair com machistas. Que tipo, se é pra uma coisa casual, não tem importância essa toxicidade, essa coisa que elas militam contra de um cara. O importante é sair, ficar com o cara e depois adeus. E que o fato do cara ser machista e ela dar ao machista o que o cara mais procura não vai reforçar ou perpetuar o machismo do sujeito. Tipo, resumindo, um machista muitas vezes observa a mulher como só um objeto sexual. É o que ele espera da mulher, é o que ele busca, é o como ele trata a mulher. E se a mulher, ainda mais a ativista contra o machismo, dá exatamente para esse cara o que é a única coisa que ele procura, como isso não acaba sendo um reforço positivo para o cara continuar sendo do jeito que é? Porque o cara vai concluir horas. Olha, o jeito que eu sou é excelente, é perfeito, afinal as mulheres ficam comigo do mesmo jeito, então eu nunca vou precisar mudar. Ou pior, se esse cara um dia já teve alguma mulher que falou que ele era machista ou várias mulheres e de repente ele vê que a mulher é uma feminista e mesmo assim fica com ele, o cara vai concluir o que? Horas. Pelo visto, eu não sou machista, ou o que é o meu comportamento considerado machista não importa, já que eu sou um cara lindo e as mulheres ficam mesmo assim comigo, ainda mais aquelas que dizem militar contra o que eu sou. Ou seja, acaba se tornando, pelo menos a minha visão, um reforço positivo para o cara continuar sendo assim. Só que essa mulher com quem eu discuti de maneira amigável discordou e disse que, ora, não tem problema, se a pessoa tem plena consciência do que ela está fazendo, não tem o menor problema e não cabe a esta pessoa mudar aquela fulana de tal ali, no caso não cabe a feminista mudar o machista. Eu discordo, porque eu enxergo mais ou menos assim. A pessoa tem ali um fetichismo, ela satisfaz esse fetichismo ficando com uma pessoa que é tudo aquilo que ela diz combater e militar. E como eu estou falando, estamos falando de pessoas assim, que declaram suas definições, suas posições. Uma pessoa que declara ser contra o machismo, a misoginia, e um cara que, bom, não vai declarar que é machista, né? Nenhum machista diz que é machista, mas que provavelmente tenta às vezes defender que aquele comportamento machista dele não é machismo e que tem que ser assim porque sempre foi assim. E se você dá a esta pessoa aquilo, a única coisa que aquilo que ela busca e vê na mulher, bom, pra mim, você está dando um reforço positivo sim. E você está aí nesse momento traindo tudo aquilo que você diz pensar. Você está sendo contraditório só para se fazer um pensamento, uma satisfação egoísta sua. Não há nada de mal em você satisfazer seus prazeres, etc. Mas quanto que para fazer isso você precisa trair tudo aquilo que você diz e ser contraditório e depois aí para aliviar a consciência dizer algo como: ah, não tem problema, porque eu não estou aqui para mudar ninguém.
isso aqui é um lance casual, não vou ter que conviver com a toxicidade dessa pessoa. Então eu não estou me submetendo ao machismo dela, estou tendo um lance casual, a gente está tendo como adultos uma relação assim, consensual, em que cada um sabe exatamente o que vai receber e depois a gente dá um adeus e vai para o seu canto. Eu entendo até esse ponto de vista, mas quando é algo especificamente nesse tema, nesse ponto que eu estou falando, eu não consigo enxergar isso como outra coisa do que não uma contradição. Até porque meu lance, assim, né, que eu estava pensando, não é exatamente em querer modificar uma pessoa. Porque a gente está falando de uma coisa casual, ou seja, não vai ter tempo para isso. Mas eu acho que mesmo assim, para um lance casual, você deveria ter um pouco mais de consciência. Não ficar com pessoas que você diz combater, né? De maneira ideológica, né? Pessoas que você quer combater aquela ideologia que você acha nociva, só porque é só um lance casual e porque você vai satisfazer uma vontade sua momentânea e tudo bem. Eu não sei, talvez eu seja um cara extremamente chato, ou talvez eu seja muito burro, eu não estou falando isso de maneira sarcástica, eu não consigo entender muito bem esse ponto de vista. Eu gostaria muito que alguém nos comentários me falasse por que ok você ficar com a pessoa ideologicamente daquilo que você diz combater e uma ideologia nociva, no caso um machismo, ou se fosse, sei lá, um cara racista, homofóbico, etc. A pessoa até disse, né, que não, você não pode comparar machismo com um cara que é bolsomínio, com um cara que é fascista, com um cara que é racista. Olha, o machismo não geralmente mata, oprime e causa horrores, né, nas mulheres. Não tô aqui querendo falar em nome das mulheres, vocês já entenderam. Mas estamos aqui conversando de maneira madura. Se o machismo causa horrores nas mulheres, eu acho que ele pode ser assim, considerado tão nocivo quanto uma pessoa que é racista, homofóbica, fascista, ou no caso bolsominion, que consegue reunir tudo isso junto, né? O que é o combo da satanice. Não tem coisa mais satânica do que um bolsominion, né? Vamos ser sinceros. E eu também não sei se eu concordo com essa ideia do tipo, se as pessoas são conscientes, elas podem fazer o que quiserem. Assim, eu não sou religioso, mas eu gosto do que dizem, que Paulo dizia, né? Tudo me é lícito, mas nem tudo me é permitido. Ou seja, eu posso fazer tudo, mas eu não deveria fazer tudo. Eu acredito nisso. Não estamos censurando um comportamento de uma pessoa ou impedindo que ela faça as coisas que ela faça. Eu só queria que as pessoas refletissem ou percebessem que elas são contraditórias, como nesse caso que eu acabei de citar para vocês. Então, se você tem a oportunidade de questionar, criticar ou expor isso, quando eu digo expor, é expor a ideia que nem eu tô fazendo, não expor a pessoa, né? Pelo amor de Deus, vamos ter bom senso. Melhor explicar, porque, né? Ser mal interpretado é muito fácil. Bom, você deveria fazer, não deixar pra lá porque, não, isso é uma decisão particular de cada um. Ora, tudo bem, é uma decisão particular de cada um, eu entendo isso completamente. Mas essa decisão particular da pessoa está entrando em contradição com as ideologias que ela diz ter ou com as ideologias que ela diz combater. Então isso acaba chegando num coletivo, porque essa pessoa pode acabar se tornando um exemplo negativo, sendo usado de maneira covarde e injusta, como olha ali, um exemplo contraditório que vai tentar invalidar as outras pessoas que tentam seguir mais coerentemente esse discurso. E eu sei que vai existir milhões de pessoas sendo contraditórias, vai ser sendo usado, então não é uma pessoa que vai mudar isso, porque já existem vários casos para ser jogado nessa guerra semântica, nessa guerra de retórica. Eu sei completamente disso, mas a gente pode evitar que isso continue acontecendo, porque a gente não pode, por exemplo, refletir como eu estou fazendo aqui. E eu gosto daquela frase que diz que a arte não é um espelho para refletir o mundo, mas um martelo para forjá-lo. Ou seja, o papel do artista é sim questionar, provocar, cutucar e tentar transformar, não ser inerte ao que está acontecendo, não ser uma pessoa apática. Então a sociedade está ali numa avalanche, num modo de pensar e você simplesmente segue a inércia e não questiona, não faz nada. Não, o artista tem que provocar, tem que criticar, tem que contestar. Então talvez isso me diferencie da pessoa que eu estava conversando, porque como um artista eu tenho esse senso de provocar, de criticar, de fazer uma reflexão. Até pode ser até egoísmo meu achar que com a reflexão que eu vou tentar fazer na arte a pessoa vai chegar numa epifania e olha só, eu causei a redenção deste ser. Parece um pensamento otimista, até egoísta ou prepotente. Mas todo artista é um pouco prepotente nesse sentido, né? Porque a gente não faz arte só por fazer. Quem fazia arte só por fazer era, sei lá, o rococó, era os minimalistas, sei lá, existe um monte de movimentos artísticos que faziam arte pela arte, né?
tem até na literatura, que é o parnasianismo, com Olavo Bilac, arte pela arte. Mas um artista um pouco mais consciente quer fazer uma arte que cause essa epifania, digamos assim, nas pessoas, ou que a gente pretende pelo menos. E eu acho assim que quando esta epifania que eu quero causar é apontar uma contradição de um discurso e de uma prática, é uma coisa válida, né? Não é uma coisa tão desnecessária assim, pelo menos na minha consciência. Se vocês discordam, vocês têm toda a liberdade de discordar aí nos comentários, vamos comentar, vamos refletir. Mas eu acho assim que é sim válido se provocar, se cutucar, porque eu acho que quando as pessoas normalizam certos comportamentos, comportamentos tóxicos ou absurdos, por exemplo, machistas, que nem eu disse, você normaliza. Aí depois para você causar uma mudança de pensamento fica difícil, né? E pior, quando as pessoas que são militantes contra aquele comportamento simplesmente normalizam porque eu não quero entrar em debate, em confronto com alguém que está aqui do meu lado, porque vai parecer egoísta da minha parte, injusto, ou vai parecer impositivo, ou vai parecer que eu estou censurando aquela pessoa. Poxa, aí entra naquele paradoxo, né? Se você vê que uma pessoa está tendo um comportamento que anula a ideologia que ela diz possuir, e você não diz nada porque você não quer parecer que está censurando, então você tá nessa coisa meio, que nem dizia o Popper lá, né? Quando você tolera aquele discurso antidemocrático para ser democrático, você está equivocado, né? É um paradoxo. Não, quando o discurso antidemocrático quer combater a democracia, ou seja, a liberdade, você tem sim que questionar e frear. Ou seja, se você vê comportamentos tóxicos que vai ser contra aquilo que você milita e você não vai fazer nada, você está acabando se tornando de uma certa forma cúmplice em prol de não se indispor com as pessoas, não ser chato, etc. Quer dizer, parece até meio pesado dizer cúmplice, mas poxa, por que não fazer nada? Isso até me lembra aquele papo da eleição, né? Eu não vou votar em nenhum dos dois, porque eu vejo que os dois são errados. Aí bom, tá aí um cara muito pior, que se provou muito pior do que o que foi o PT, por exemplo. Ou seja, você acabou sendo cúmplice ou conveniente, sabendo que esse cara tava nas intenções de voto em primeiro, e sabendo que quando você se ausentasse, era esse cara que ia ganhar. Rapaz, será que alguém sobreviveu até aqui? Estamos em 12 minutos, eu não faço a menor ideia se alguém aguentou me ouvir falar de tudo isso enquanto via eu desenhar o Sub-Zero. Mas eu devia ter falado isso desde o começo, pelo menos vir um vídeo bom pra ser como um podcast, a pessoa não precisa nem ver o vídeo, ela fica só ouvindo enquanto tá fazendo outra coisa, sei lá, qualquer outra coisa, coloca lá no fone de ouvido. Nesse sentido, até que é um vídeo válido, porque eu faço isso com alguns vídeos, por exemplo, que eu estou, por exemplo, desenhando, vídeos que eu não preciso ver nada na tela. Aí eu deixo, quase se fosse podcasts, entrevistas assim, e aí vai falando, isso é no YouTube, né? Eu sei que eu poderia ir num podcast direto, mas eu sou tão preguiçoso para procurar podcast que eu acabo indo no YouTube mesmo. E aí eu deixo lá as pessoas discutindo lá alguma coisa e fico ali desenhando, fazendo qualquer outra coisa que não requer a minha atenção pra tela. Mas talvez pode ser que as pessoas acham terapêutico me ver pintar esse Sub-Zero, né? Vai saber. E eu sei que é muito fácil ser mal interpretado nesse assunto, né? Porque parece que eu estou tomando o lugar de fala de uma mulher já que eu estou falando de machismo. Mas veja, eu não estou falando dessa militância de machismo como as pessoas deviam militar, pelo amor de Deus. Eu estou usando só este exemplo por conta de uma discussão que eu tive e por conta de um vídeo que está aí linkado em cima do card que vocês podem assistir. Eu também não estou aqui censurando, dizendo que as pessoas deveriam fazer. Eu estou dizendo que elas não deveriam talvez estar fazendo, né? Dizendo não, mas dando meu ponto de vista. Mas em nenhum momento você vai me ver censurando alguém, realmente gritando ou impedindo alguém de fazer qualquer coisa. Mas assim que a pessoa tem liberdade de fazer essas coisas, você tem total liberdade de refletir sobre esses assuntos, de comentar, Claro que você tem, ainda mais quando você é um artista, ou você é um produtor de conteúdo, ou se você é uma pessoa realmente consciente que gosta de discutir e falar. Você tem toda a liberdade de fazer isso. O que você não pode fazer, talvez seja ir diretamente naquela pessoa só ter pedido sua opinião, ou ficar expondo e falando de uma pessoa em específico. Você pode fazer de maneira geral, como eu estou fazendo aqui. Afinal, eu estou ofendendo especificamente quem? Eu não faço ideia de quem está fazendo isso. Quer dizer, eu fiz ideia quando tive contatos, mas eu já esqueci quem são essas pessoas, né? Então, dificilmente alguém vai vestir a carapuça e vai aparecer aqui e falar eu sou assim! E vai querer discordar de mim e etc. Ou você pode até fazer isso, ia ser uma discussão interessante se a pessoa resolver aparecer nos comentários e ser
Por que ela é assim? Por que ela faz isso? E então mude meu ponto de vista. Porque eu não sou uma pessoa assim fechada a mudar meus pontos de vista. Eu já mudei meus pontos de vista nesses 3 anos de canais, como vocês podem ver aí. Várias vezes eu tenho vários vídeos assim, não de retratação, mas em que eu falo de uma nova perspectiva sobre algo que eu já tinha falado, que eu aprendi ali conversando e ouvindo outros pontos de vista. Aquela música do Raul Seixas é excelente, né? Da metamorfose ambulante. Que eu prefiro ser uma metamorfose ambulante do que ter uma velha opinião formada sobre tudo. Cara, ela é absolutamente perfeita nesse sentido. Porque a gente tem que ser uma metamorfose mudando o ponto de vista se a gente achar que esse ponto de vista está nos acrescentando, está nos fazendo refletir. Você não pode retroceder e começar a pensar pior do que você pensava. Como um monte de artista que se dizia progressista virou um bando de reaça defensor do fascismo, que assim é de cair o fiofó da bunda. Bom, mas vamos parecer que eu estou citando só um gênero. Homens fazem isso. Aliás, eu até vou dizer que homens fazem muito mais isso do que mulheres. Porque eu tenho certeza que muito esquerdomacho ficaria com uma baita numa gostosa bolsominion assumida se ela desse mole pra esse cara. Eu tenho certeza que existem muito mais homens que fazem isso do que esses exemplos específicos que eu dei. Mas eu tenho plena convicção, até porque eu talvez fizesse isso. Eu digo talvez, porque eu já de fato conheci moças bonitas, bolsominions, bonitas no meu padrão, né, nos meus gostos, né, e que deram incrivelmente mole pra mim. Só que assim que eu vi a toxicidade política dessa pessoa, né, quase fascista, eu briguei com essas pessoas. Então eu digo assim, não sei, talvez se eu tivesse muito carente eu não brigasse, mas quando eu estivesse com as minhas consciências, com as minhas faculdades mentais normais, com o meu emocional normal, cara, já aconteceu mais uma vez, eu discuti com essas pessoas, eu perdi muitas oportunidades amorosas aí porque eu simplesmente não conseguia continuar dialogando com essa pessoa sem ter que questionar e discutir com elas sobre as suas convicções reacionárias de gostar deste merda. Então, assim como não podemos generalizar que todas as mulheres fariam isso, não podemos generalizar que todos os homens seriam assim, mas eu tenho sim uma consciência que a maioria dos homens fariam muito mais isso do que as mulheres. Então, ó, se você não me escutou até aqui, você não tá me escutando falar isso, mas se você me escutou até aqui, você percebeu que eu acredito esse comportamento pra todos os gêneros, e não é só porque eu estou com medo de ser considerado machista por ter citado no começo o exemplo das moças, é porque sim, eu tenho consciência que esse é um problema humano, independente do gênero. Aliás, eu sempre falei isso desde aquele vídeo que tá linkado ali em cima, né? Mas é que é aquela coisa, né? Se eu sou homem, a minha experiência sobre esse tipo de relação vai ser com moças, então obviamente eu acabo citando esse exemplo como foi no experimento, mas é óbvio que eu tenho esta consciência que todas pessoas fazem isso independente do gênero. Caraca, esse Sub-Zero tá na metade da pintura ainda, eu já esgotei tudo que eu poderia ter falado desse assunto e está faltando 3 minutos de conversa. Eu acho que eu vou adiantar o que eu falaria no próximo vídeo sobre por que eu sou tão mal educado no Twitter. Eu acho que a resposta está muito óbvia, que no Twitter eu acabo seguindo alguns perfis políticos. Eu acabo vendo quando esses perfis políticos compartilham coisas nocivas e tóxicas. Que não são eles que falam, né? Tem que deixar bem explicado, eles compartilham dessa bozolândia. E velho, como é que eu posso ver esses caras vomitando machismo, racismo, homofobia, preconceito, fascismo no geral, vomitando essas coisas tóxicas, nocivas que matam sim pessoas, porque ideologias matam pessoas, e eu responder de maneira educada, sarcástico, sutil? Eu quero ser ofensivo contra essas pessoas. Eu admito isso, eu quero ofendê-las. Eu quero que elas se sintam mal pela merda de pessoas que elas são, pela toxicidade de pessoas que elas são. Então eu tenho que falar na mesma linguagem deles, ser boca suja, fazer metáforas, comparações, exemplos realmente ofensivos, inventar até palavrões novos se os que existirem não forem ofensivos, porque se eu não fizer pelo menos isso, eu talvez um dia taque fogo de verdade nessas pessoas, porque elas são horríveis.
Então, você tem que externar isso, senão você vai criar uma úlcera. E você tem que falar linguagem que às vezes elas só vão entender se você for tão nociva e boca suja quanto elas. Então, é por isso que eu acabo sendo tão boca suja no Twitter. Se você entrar lá e ver meus Twitter, diversas vezes durante o dia eu estou xingando essa gente, porque não dá pra fazer de outro jeito. Eu não sei, talvez um dia eu vá ficar mais maduro e fazer de outra forma e achar que a outra forma funcione, mas por enquanto eu acho que não funcione. E é aquela coisa, não é? Tipo, eu não estou me igualando a esta gente. Não, pra me igualar a essa gente eu teria que perpetuar coisas nocivas que vão matar ou causar dor nas pessoas. Você xingar e mandar pra aquele lugar um racista não tá te fazendo igualar ao racismo do cara, porque você talvez esteja sendo nocivo ou tóxico. Não, muito pelo contrário, vamos ser sinceros. Você precisa às vezes combater esses fascistas com dureza. Nem sempre vai ser só com sutileza, com humor, com sarcasmo. Esses caras às vezes só vão entender uma linguagem bruta. E é por isso que eu acabo sendo tão mal educado no Twitter. E acabo de perceber que não seria um vídeo muito longo pra falar isso, porque falei isso em menos de 2 minutos. Caraca, eu tenho que mudar como é que eu vou fazer a introdução deste vídeo para as pessoas saberem que eu estou abordando esse assunto no final. Mas bom, fica aí, né? Eu acho que vocês nunca viram um vídeo de alguém desenhando um Sub-Zero falando de tanta coisas assim. Que eu achei válido, vai. Eu achei que foi até democrático, porque às vezes eu sou muito mais impositivo, às vezes eu pareço até meio chato ou censor. Eu acho que até que eu fui, digamos, democrático, dando espaço para reflexão, para o contraditório. Então, por favor, aproveite que eu fui tão lorde, eu fui tão democrático durante esse papo. Deixe seu comentário, deixe sua reflexão. Se você sobreviveu até aqui, meu filho, você merece um panetone! Ou umas fotos minhas em trajes de banho sumários. Que você pode usar para espantar visitas indesejadas à sua casa ou só mesmo os insetos. Ah, cara, ainda está faltando 1 minuto e por um motivo tão irritante o Adobe Premiere travou e tirou todo o meu final que eu já tinha gravado e salvado. Eu não entendo porque isso aconteceu. Acho que é para que eu fique com uma raiva de tudo que eu disse até agora. É o destino dizendo que eu só devo ter falado coisas chatas, coisas equivocadas. Eu tenho que passar raiva no final. Então fica aí. O final de vida. O final de vida? É um final de vida pra mim. O final de vídeo mais rancoroso e raivoso que eu já fiz por culpa da falha do Adobe Premiere. Porque eu não tenho mais vontade de encerrar de maneira legal, achando que isso não vai durar. Abraço, até mais.